Michael não é o único jogador do Flamengo especulado como possível reforço do Corinthians para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a dívida do São Paulo. O presidente Júlio Casares fez duas promessas a sócios do clube e eu vou te trazer todas as palavras dele por aqui. Preciso contar também que tem craque do Flamengo à venda. Permanência praticamente impossível para 2026. E o Everton, goleiro do Palmeiras, volta antes ou não da final da Libertadores da América. Para completar, nova parceria entre Vasco e Leila Pereira, o Santos comprando o zagueiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, tem partida do Brasil nessa terça-feira, além do jogo da seleção, várias outras partidas internacionais. E no meu grupo do Telegram, várias dicas para você não perder absolutamente nada por lá, apostas esportivas e sugestões para você fazer sua fezinha, tendo muito mais chance de acertar do que errar. Para participar e receber essas dicas de graça, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí basta me seguir por lá, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a seleção brasileira. Carlo Ancelotti foi perguntado sobre a chance de Neymar jogar a próxima Copa do Mundo. E ele respondeu, abre aspas, o Neymar está na lista de jogadores que podem disputar o Mundial. Tem 6 meses para chegar na lista final. A verdade é que o Campeonato Brasileiro para em 7 de dezembro. Vem as férias e depois começa o novo brasileiro e ele vai precisar mostrar serviço. Já Mozart, técnico do Curitiba, entrou para a história como um dos poucos que conseguiram 2 acessos seguidos, da segunda para a primeira divisão em anos seguintes, ou consecutivos. Ele havia sido treinador do Mirassol na temporada passada, abriu mão de treinar o Mirassol na Série A para voltar ao Curitiba, onde ele já tinha uma baita história, e nessa temporada o Coxa assegurou o retorno à primeira divisão e só depende de um empate para também se sagrar campeão nacional da segunda divisão. Bora falar agora sobre Robinho. O ex-atacante do Santos foi transferido da penitenciária do Tremembé, no interior de São Paulo, para Limeira, na manhã dessa segunda-feira, a pedido do próprio jogador. A saideira do Giro de Notícias, o Cruzeiro anunciou nas últimas horas a chegada do seu novo técnico sub-20, Mairon César, que treinava o América Mineiro, também na categoria sub-20, contratação indicada por Fred Cascardo, o novo homem forte da base da Raposa. Ótima notícia para o Cruzeiro, Zé Ivaldo será jogador em definitivo do Santos. O atleta conseguiu nesse final de semana alcançar a meta que obriga o Peixe a comprá-lo da Raposa. O empréstimo terminava em dezembro e previa que se ele disputasse 60% das partidas do Peixe, seria obrigado a ficar em definitivo no Santos. Negócio de US$ 1 milhão, ou mais ou menos 5.300.000 reais, que vão assegurar ao Cruzeiro, ou melhor, ao Santos, 70% dos seus direitos econômicos. Desde que foi contratado por empréstimo, o Zé Ivaldo disputou 31 partidas com 1 gol marcado. Foi titular nas últimas 3 partidas, incluindo a vitória por 1-0 contra o Palmeiras na Vila Belmiro, resultado que tirou o Santos da zona do rebaixamento. Peixe tem 49 jogos pela equipe, disputou 49 jogos nessa temporada, tem mais 5 no Campeonato Nacional, vai terminar o ano com 54 partidas disputadas. E a parceria entre Vasco e Leila Pereira acaba de se tornar ainda mais forte. Depois de emprestar 80 milhões de reais por meio da sua empresa Crefisa ao Vasco para uma série de contas que estavam vencidas, a Crefisa encaminhou mais um acordo com o Cruz Maltino, agora para fortalecimento de outras modalidades esportivas. Serão aportados no Vasco cerca de 5 milhões de reais, sendo 3 milhões para o Remo e outros 2 milhões para futsal e basquete. Importante registrar que ainda não temos a confirmação de quais as contrapartidas que a Crefisa vai ter por conta desse aporte financeiro. Vale a lembrança de que há um rumor enorme, gigante, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamáquia planejam
em algum futuro não muito distante, adquirir a SAF do Vasco. Tenho contado para vocês que enquanto ela for presidente do Palmeiras, essa chance é nenhuma. Seu mandato se encerra em dezembro de 2027 e haveria um enorme conflito de interesses que inviabilizaria a permanência da Leila dentro do Palmeiras. Membros do Conselho Deliberativo, mesmo os mais próximos da Leila e do Lamacchia, já disseram que não aceitariam em hipótese alguma essa ideia dela assumir o Vasco da Gama. Mas a partir do momento em que deixar a presidência do Palmeiras, aí ela vai ser livre para fazer movimentos que ela bem entender dentro do futebol. Você, vascaíno, gostaria de ter a Leila Pereira como presidente ou dona da SAF? Vale a lembrança de que a Leila, em sua infância, era torcedora cruz-maltina. Quero falar agora sobre o goleiro Everton. Quando é que o titular, pelo menos até outro dia, do gol palmeirense voltará a ocupar a meta? Você lembra que o Everton sofreu um problema na mão, precisou passar por cirurgia e ele voltou às atividades quase completas, sem restrições. Ainda tem uma ou outra atividade que o Everton ainda não é capaz de fazer com o restante dos goleiros, mas os trabalhos têm sido cada vez mais próximos da normalidade. E existe uma confiança dentro do Palmeiras de que o Everton pode estar à disposição para o dia 25 de novembro, última partida antes da Libertadores da América, jogo contra o Grêmio. O Palmeiras pega o Grêmio no dia 25 e enfrenta o Flamengo no dia 29. Cidade de Lima, no Peru, capital do Peru, vai receber a decisão da Libertadores da América. Diante desse cenário, dá para imaginar o Everton fazendo apenas um jogo, já sendo o titular da Libertadores? Não creio nessa possibilidade, especialmente porque o Carlos Miguel tem ido bem. A tendência é que o Carlos Miguel siga no gol e a partir de um futuro mais distante, com o Everton completamente recuperado, eles possam disputar a posição. Não sei nem te dizer se às vésperas do jogo final da Libertadores, mesmo se estiver à disposição, o Everton terá essa oportunidade de enfrentar o Grêmio. O Abel tem sido muito cético, muito certinho em relação a essa questão envolvendo goleiros. Só para completar, Paulinho e Evangelista ainda seguem o cronograma de recuperação sob o comando da equipe de saúde e performance. Praticamente impossível imaginá-los jogando pelo Palmeiras ainda nesse ano. Só para completar de vez, registrar que o Palmeiras enfrenta o Vitória nesse meio de semana com Alan e Andréas Pereira de volta. Os atletas cumpriram suspensão e o Palmeiras também criou uma estrutura de voos fretados para ter à disposição o atacante Vitor Roque, o zagueiro Gomes, além de Sosa, M. Martínez, Torres e Piquerez, todos convocados para suas seleções. Bora falar agora sobre um craque à venda no Flamengo. É bem possível que o rubro-negro nem confirme, mas Nicolás de la Cruz deve deixar a Gávea em 2026. Só 28 anos de idade, mas todos os problemas que você pode imaginar no joelho. A verdade é que o de la Cruz não tem conseguido justificar o investimento de 14 milhões e meio de euros quando da sua compra, com o pagamento da multa rescisória junto ao River Plate. E o mais provável é que o de la Cruz volte para o próprio River Plate na próxima temporada. A grande questão é quanto o time argentino vai estar disposto a pagar. Vale a lembrança de que o River não passa pelo melhor momento financeiro de sua história e nem tem presença garantida na Libertadores do ano que vem. Se esse torneio não estiver no hall de competições do River Plate, capacidade de investimento será bem menor. E o Flamengo tem sido muito criterioso na hora de vender jogadores, negociando apenas com clubes com quem ele sabe que vai receber o dinheiro. Importante registrar que o Nico não tem sido útil e custa caro. Seu salário é de R$1,5 milhão por mês, um dos maiores do elenco rubro-negro. Temporada de apenas 30 jogos, ou melhor, 29 partidas e um gol marcado. Desde que ele foi contratado, soma 70 jogos com 3 gols e 6 assistências. Não nos esqueçamos que no meio do ano, José Luiz Runco, que era o chefe do departamento médico do Flamengo, chegou a dizer que o de la Cruz não tinha mais condição física de jogar em alto nível. Tudo por conta do seu problema no joelho. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares aproveitou o fim de semana para fazer um discurso a sócios do São Paulo. E durante esse discurso, em que ele agradeceu a uma série de apoiadores e fez aquela habitual média política, houve também espaço para promessas e frases importantes. Separei a principal delas relacionada à dívida e também à superávit. Segundo Júlio Casares, o tricolor terá sua dívida diminuída ao fim dessa temporada.
com direito a superávit, que nada mais é do que lucro no fim das operações de um ano. São Paulo que vem registrando prejuízo seguido de prejuízo, são anos tomando muitos milhões de reais de déficit. A frase do Júlio Casares depois dessas promessas, abre aspas, quem viver, verá. Só para contextualizar, São Paulo fecha 2024 com uma dívida de 968 milhões de reais. Ao fim do terceiro trimestre desse ano, a dívida já havia caído para 912 milhões de reais, então dá para entender que o São Paulo caminha de fato para a redução da sua dívida na temporada. O superávit é que parece mais apertado e pode depender da venda de mais um atleta daqui até o fim do ano. São Paulo, por conta de todos os gastos, não tem conseguido ficar muito abaixo da linha das despesas. Até por isso a necessidade de mais uma transferência. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesse domingo, mas ainda não se decidiu sobre seguir jogando futebol ou não, e essa posição é apenas do atleta. A saideira do São Paulo, lateral esquerdo Nicolas, o meio-campista Pedro Ferreira e os atacantes Luca e Paulinho deixaram o Sub-20, vice-campeão paulista, derrota para o Santos nos pênaltis, e vão direto para o CT da Barra Funda, onde ficarão em definitivo integrados ao elenco principal. Hora de falar sobre o Corinthians, para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta, o fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. O Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians, apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais. Um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar, e Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Beleza? Abraço, tchau!